Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Macros e VBA do Excel. Na aula passada, vimos a instrução de repetição for next, e eu dei alguns exemplos de como você pode utilizá-la no seu dia a dia para criar numeradores, por exemplo, para as linhas. Há uma outra forma interessante de se utilizar também a instrução for next, onde você pode controlar de quanto será o incremento da função for next na execução do seu programa. Por exemplo, se você estiver montando uma lista de meses e quiser que apenas os meses, a cada 2 meses sejam exibidos, você pode pedir para que a sua instrução for next faça isso. Você pode criar aqueles numeradores de linha e também definir que esses numeradores obedeçam a uma sequência, indicando que você quer pular uma quantidade de passos para cima ou para baixo. Vamos lá. Abrindo o Excel, vou abrir uma nova planilha em branco. E nessa planilha em branco, vou inserir um botão usando as propriedades da galeria controles. Vou trocar o nome desse botão para BT executa e vou colocar aqui um caption para ele, executa. Muito bem. Se quisermos então programar, posso dar 2 cliques sobre o botão e vamos agora fazer novamente um outro experimento usando a função for next. Gin W as worksheet. Gin count as integer. Lembre-se, se você quiser contar todos os números de linha do Excel, não posso usar uma variável inteira. Inteira é 32.000 e alguma coisa. Eu teria que usar uma variável long. O que nós vamos fazer agora é definir que a variável w é igual a sheets plan1. Vou pedir para que ele selecione essa planilha e a célula A1 seja selecionada na sequência. Ótimo! Bom, gostaria de criar um for next diferente. Vamos escrever então aqui, digite o número de linhas desejada. E meu usuário vai ter que digitar numa célula qualquer. Vamos colocar aqui, vamos fazer isto aqui, o número de linhas que ele quer. Eu quero, então, 150 linhas. Muito bem, essas 150 linhas eu quero preencher com a instrução for next. Então, for count igual a 1 to quanto? w.range b3, que é a célula que nós colocamos o nosso contador. Caso você não queira se referenciar diretamente sobre a célula que está com o valor, você pode também criar aqui uma variável para isso. Veja só, gin cell as range. Ou melhor, gin valor as integer ou long, dependendo do tipo de variável que você vai armazenar. Esta variável valor, eu posso dizer que ela é, depois que eu selecionei a minha planilha e coloquei o cursor na célula 1, eu vou dizer que valor vai ser igual a range b3.value. A variável, então, for, a minha estrutura de repetição for, vai ser executada com o contador partindo de 1 até o conteúdo da variável valor. Eu não preciso referenciar a célula diretamente. Você vai ver, inclusive, que há muitos comandos, há muitas subs, há muitos programadores nos fóruns de discussão do Excel que sempre utilizam os recursos, os valores invariáveis. Por isso é importante você entender como funciona esse armazenamento, essa atribuição de valores a variáveis. Muito bem, já defini o passo a passo. O que eu vou fazer? Eu quero que a célula ativa seja igual à minha variável count. E na sequência, eu quero que a partir da minha célula ativa, eu desloque uma célula para o lado. Legal. Então você já sabe fazer isso. Eu estou definindo que a minha variável de repetição count vai de 1 até o valor atribuído na minha célula B2, B2, não B3, Alessandro, que vai ser vista aqui vai ser atribuída a variável valor. Só que um detalhe. Ao invés de ir um por um, como fizemos anteriormente, veja só, se eu clicar sobre o botão Executa, você vai ver que ele vai numerar todas as linhas tranquilamente até 150. Mas eu gostaria que ele fizesse isso pulando 1. No final da linha da instrução do for, eu coloco a palavra step, que seria passo. Step 2 ou step 2.
Ao invés de contar de 1 por 1, 1 mais 1 mais 1, cada ciclo dele vai ter o valor de 2 pontos. Se eu pressionar o botão Executa agora, observe. Ele vai preencher todas as células, só que agora só com os valores ímpares. E aquilo que eu falei na aula anterior. Se eu não limpar a coluna antes de colocar os novos dados, isso aqui pode acontecer. Valores que não referem-se ao meu processamento. Vamos no nosso código, colocar então que a coluna, veja só, w.range a.clearContexts. Eu estou dizendo para o Excel que ele vai pegar a coluna A inteira e vai limpar o seu conteúdo antes de começar a fazer a aplicação desse nosso código. Se eu colocar aqui Executa, você vai ver que agora sim, os valores anteriores sumiram e o contador vai de 2 em 2. Se eu quisesse que o contador fosse de 3 em 3, eu mudaria o step para 3. Veja só, daria um F5 e agora o contador estaria me mostrando 1, 4, 7, 10, 13, pulando de 3 em 3. Você também pode definir espaços, steps, passos de -1. Se eu quisesse que o contador fosse do valor, ou seja, do maior para o menor, se eu digitasse aqui count igual a valor to 1, step -1. O que essa instrução diria? Vamos ver? F8, passo a passo, limpei o conteúdo. Quanto que está valendo a variável count agora? Está valendo 0. Assim que eu pressionar a tecla F8, count vai valer 150. A célula ativa vai colocar o valor de count. Vai descer uma célula para baixo e, ao voltar, count agora vale 149. Por quê? Porque eu coloquei um step -1. Se eu executar esse código, você vai ver que ele vai criar a numeração de trás para frente, do maior para o menor. Tudo porque eu estou dando um step negativo. Se eu definisse um step -2 e executasse essa instrução, você vai ver que agora os números pares estão sendo exibidos. E assim sucessivamente, step -3, -5, -10, você escolhe o passo ou a quantidade de saltos que essa instrução forNext vai atribuir. Muito bem, eu acho que com isso nós fechamos algumas estruturas de repetição. Se outras combinações forem aparecendo, serão no decorrer da execução dos modelos e dos exemplos que eu vou dar em aula. Eu acho que você já tem conteúdo suficiente para começar a criar suas próprias soluções. Se você trabalha numa empresa financeira, você já consegue separar o que é débito e crédito. Se você trabalha na contabilidade, também. Se você trabalha no estoque, você sabe fazer entradas e saídas de produtos, tudo isso de forma automática. Essa planilha está disponível na seção de downloads do meu blog, no sigonerd.com. Recomendo a você que baixe essa planilha, analise o código e, caso tenha algum comentário, alguma sugestão, utilize os comentários deste vídeo no YouTube. Me acompanhe também pelo Facebook, pelo Twitter. Estou, inclusive, no LinkedIn, em todas as redes sociais. Um grande abraço, espero você no nosso próximo encontro. Até lá!